Boa noite, queridos companheiros. Continuar o estudo da aula anterior, apresentado pelo Dr. Rafael, sobre nos domínios da mediunidade, capítulos 9, possessão, e 10, sonambulismo torturado. Aproveitando toda a explanação que ele realizou na nossa última aula, hoje nós vamos pincelar alguns aspectos apresentados que estão correlacionados com o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, nesse sentido, nós encontramos, dentro do planejamento das aulas, os temas obsessão, do livro Mecanismos, não recordo agora o número do capítulo, mas é obsessão 24. E alguns capítulos sobre fenômeno hipnótico, que são temas que foram abordados na aula passada. Então, basicamente, serão esses dois temas para puxar a relação. Vamos precisar um pouco lembrar alguns acontecimentos, né, desses dois capítulos, e que nós vamos trabalhar começando com a parte da obsessão. Então aqui, no início do capítulo 9, de Nos Domínios da Mediunidade, um assistido, né, de nome Pedro, ele estava sendo, digamos que, recebendo a influência, né, de um espírito, conforme o Dr. Rafael apresentou, e nesta influência foi visualizado até o próprio ataque epilético. Ele teve, com toda a sintomatologia clássica, etc. Ele ficou inconsciente, como podemos lembrar. E o que é interessante, que ele diz, Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina era médium da equipe. Ela intercedeu, né, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. Então, para relembrar, Pedro estava desdobrado, né? Porque assim, no momento em que a equipe espiritual permitiu a entrada da entidade, ela já foi direto em cima de Pedro. Pedro era o encarnado e ele entrou, ele desdobrou, né, e teve todo esse fenômeno de possessão. Só que espiritualmente eles estavam se digladiando um ao outro. Enquanto isso, o seu corpo físico em uma situação de ataque epilético ali. Então, a Dona Celina, ela percebendo que alguns recursos utilizados, inclusive da palavra falada, né, do esclarecimento comum nos nossos trabalhos de desobsessão, ela viu que isso não estava dando muito certo, não estava adiantando. Ela utilizou a prece. No momento dessa prece, implorando compaixão divina, esse verbo implorar é muito forte, porque ela não fez só uma prece, ela fez uma súplica potente na vontade que ela tinha acionada de compaixão e caridade diante daqueles dois que estavam se degladiando. Ela acionou a força mental dela, de forma que as frases dela, da venerável amiga, libertavam jatos de força luminescente. Então, ela, médium, irradiou esses jatos de luz das mãos
a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Esses raios que ela irradiou, com a vontade, com essa prece, fez com que o perseguidor, a entidade, como se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, passou a ficar mais desprendido da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. A potência da oração. Ela irradiou estas forças luminosas que foi suficiente para uma reação anestesiante nos dois praticantes. O que isso está relacionado com mecanismos? Aí nós puxamos para as primeiras aulas do nosso estudo, quando vimos em mecanismos da mediunidade, André Luiz afirmando que em situações extraordinárias da mente, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, Dona Celina fez uma súplica, o domínio dos pensamentos dela emitiu raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual. E ele completa, semelhante aos raios gama. Em nossos trabalhos, em um trabalho de desobsessão, a oração, ela tem uma importância terapêutica. Não é só apenas de nós pedirmos o auxílio do Pai, mas aqui fica claro a intervenção terapêutica que a oração é capaz de desempenhar em nós e nos nossos irmãos que estão num processo difícil como esse de possessão. Isso é matéria, são jatos de partículas que ela irradiou e que nós podemos irradiar e que são capazes de promover esses raios anestesiantes, mas é claro que há a intercessão do Pai junto à oração, diretamente nos irmãos que estão passando por esse processo. Então a gente faz uma análise novamente que esta passagem do livro ela conversa com esta outra do mecanismo da mediunidade, em que nós emitimos ondas de sustentação da individualidade, ondas longas, as ondas médias ou ondas de aquisição de experiência, também num momento de oração, em um trabalho em que estamos concentrados. Então existe uma graduação? Existe. As ondas curtas, que são ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. São as ondas que a Dona Celina irradiou. Então, em nossos trabalhos, ou em nossos estudos, é importante identificar assim, qual é o meu estado? Eu só estou sustentando a minha individualidade nesse momento, em que o irmão está no processo de possessão? Ou eu só estou em ondas de aquisição de experiência? Como está o meu estado? Então, que tipo de onda mental eu posso oferecer nessa situação, num trabalho na nossa seara espírita? Então, que tipo de onda eu posso oferecer, já que a nossa onda mental, e aqui podemos falar no caso todos os médiuns, a Dona Celina estava com a médium ali, sustentação, esclarecedora. Então, olha o papel importante de todos os médiuns, né, que estão ali e que podem ter uma irradiação que
desenvolva uma ação terapêutica nas entidades. Nós podemos refletir sobre que onda mental eu devo ou eu posso estar irradiando nesse instante. Pensando também que aqui é um nível de concentração. Em ondas médias a concentração aumenta junto ao Pai, e nas ondas curtas a concentração junto ao Criador é mais forte. Isso determina no corpo mental, o campo mental, a irradiação de frequências mais sutis de nossa alma. E aí é interessante porque que Jesus diz: vós sois deuses, no sermão da montanha. Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz. Esta energia, ela no cérebro também estará sendo transferida para os nossos órgãos. No mesmo capítulo, possessão, um dos orientadores afirma para nós que nessa aflitiva situação em que Pedro se achava, ele na verdade se achava nas regiões inferiores, antes da presente encarnação, que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais, em franco duelo. Presentemente, melhorou. Então ele tinha um perseguidor. Eles já estavam naquela situação, tinha um perseguidor, ele encarnado, e o outro desencarnado. Eles já estavam degladiando antes do próprio reencarno. Então a coisa não vinha de agora. Como eles já estavam em duelo antes, isso se perpetuou ainda durante a encarnação. E ele continua dizendo: qual ocorrem muitos processos semelhantes. Os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Nós colocamos em negrito aqui porque Aulus ele coloca que esses reencontros são agora mais espaçados. Então, se antes do reencarne de Pedro eles já estavam em disputa, em guerra, no plano, na erraticidade, ele reencarnou, esses encontros são mais espaçados, mas pelo fato de no corpo perispirítico ele ainda ter alguns centros importantes lesionados, ou seja, a necessidade de regenerar alguns sentimentos que ele traz de ódio ou de disputa, que dão sintonia com aquele irmão. Então o que acontece? Como Pedro tem ainda alguns centros importantes no perispírito, centros energéticos no perispírito, a serem mudados, ocorre ainda a possibilidade da atuação daquele irmão, né? Então é nesse sentido, como existe aqui uns centros importantes a serem regenerados no perispírito, é que nós podemos agora perceber que a necessidade de uma terapêutica passa a ser importante para ambos. O desencarnado necessita ser tratado, como também o encarnado, para regenerar esses centros energéticos do perispírito. Então é aqui que a gente percebe, a gente faz o link desse momento, o link com o mecanismo da mediunidade, capítulo 24, obsessão. Porque aqui no capítulo sobre obsessão, André Luiz, ele mostra para nós, ele nos dá esta visão, primeiro, de que em processos de obsessão é comum
ou acontecer, desses espíritos serem inimigos na erraticidade. Um deles reencarna e eles têm um vínculo muito forte, né? E aí o André Luiz vai descrevendo, é como, quando nós lemos esse capítulo, é como se ele estivesse explicando esse capítulo possessão. É muito interessante, porque ele diz que isso acontece e se há um vínculo, é necessário uma terapêutica, como por exemplo o que a doutrina espírita oferece. Porque casos como o Pedro, em que ele tem ali um sintoma de epilepsia, se ele é acudido lá fora, né, ele vai ser tratado conforme todo o procedimento médico científico nos apresenta. Mas se ele é trazido numa casa espírita, é aqui que a gente puxa o gancho, porque a doutrina espírita e a casa espírita pode desempenhar uma proposta terapêutica, porque é uma manifestação de mediunidade por parte de Pedro, que está nesse caso sofrendo obsessão. Então aqui André Luiz diz assim: trazendo consigo as sequelas ocultas, aqueles centros energéticos lesados no perispírito, né? Então consigo as sequelas ocultas do ontem, exteriorizam ondas mentais viciadas. Então esses núcleos energéticos que nós trazemos, seja de outras encarnações ou do período que antecedeu ao nosso retorno, esses centros irradiam do nosso mental estas ondas mentais viciadas. Quando a gente fala em viciada, significa que existem os reflexos condicionados, esse automatismo que nos faz reagir diante de situações que nós estamos habituados a desempenhar. Então, se eu tenho um hábito, e esse hábito, o hábito, como diz no livro Pensamento e Vida, o hábito, ele é uma esteira de reflexos. O hábito é uma esteira de reflexos mentais, induzindo a rotina. Então, quando nós temos ondas mentais, né, hábitos viciados, significa que são atitudes e ações que nós repetimos. Então, no encontro daquela entidade, no encontro com aquela entidade, essa energia mental de Pedro liberou ali uma descarga e uma reação, e que caracterizou como aquilo, eles passaram a se degladiar. Então houveram essas ondas mentais viciadas e que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos. Ondas essas pelas quais recolhem os pensamentos de quem? Das entidades. Então as ondas mentais viciadas, elas nos faz ligar pela lei de sintonia com as entidades que recolhem esses pensamentos inferiores, e aí é que a própria entidade dá cobertura para nós sustentarmos essas ondas mentais viciantes. Então a gente pode pensar em inúmeros exemplos. Então seja uma onda mental viciada na maledicência. Então começa na onda mental da maledicência. Aí se expressa na palavra mal falada, em falar mal do outro, por exemplo. Mas começa onde? Nesse reflexo condicionado. Esse reflexo é o que? Ele recebe, nós temos um estímulo detonador, e aí vem a reação do reflexo, e isso se propaga no nosso perispírito para o físico, e a gente fala. Só que além da gente falar, antes disso ocorre a irradiação dessas ondas mentais. Então no momento em que eu penso, antes de pensar mal em alguém, esse reflexo já está vibrando. Então Jesus, quando diz a cada um segundo suas obras,
ele está certo em nos orientar a reelaborar a obra mental que nós temos, reelaborar os hábitos, essa esteira de reflexos, porque são dos reflexos mentais que nós nos vinculamos mente a mente. E esse vínculo se dá entre dimensões, ou seja, encarnado, desencarnado, como ocorreu com Pedro no capítulo 9. Está clara a ideia? Nesse sentido, amados companheiros, é que não há como negar que a doutrina espírita, por trazer um entendimento do espírito, não do corpo apenas, mas do espírito, e entendimento do espírito, ele traz o entendimento do quê? Dessas energias mentais que nos unem uns aos outros. Com isso, o Evangelho passa a ser a terapêutica harmonizadora desses campos, desses reflexos mentais. Quando incorporamos os ensinamentos de Jesus em nós, o que acontece? Muda-se a frequência. Ao invés de radiarmos essas ondas mentais viciadas, nós passamos a quebrar esses paradigmas menos felizes para vibrar com liberdade, com a caridade. O vício nos aprisiona. E o Mestre nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Do quê? Desses vícios. Vícios que entorpecem nosso campo mental. Então comecei a sentir que acontece com Pedro, acontece conosco. Pedro, no caso, no capítulo 9, acontece com todos nós. Nesse ponto de vista de vinculação, pela mediunidade dele, pela complexidade do fenômeno, no caso dele chegou muito avançado a possessão. Mas casos mais leves de obsessão, se é que eu posso dizer assim, peço a doutora me corrigir mais depois, mas em casos mais leves de obsessão, a vinculação também se dá pelas ondas mentais viciadas que a gente traz. Por isso o Evangelho passa a ser uma proposta, ele passa a ser talvez por nós entendido, tendo agora um novo olhar de aplicar os ensinamentos de Jesus para renovar as frequências das nossas ondas mentais, em especial dos vícios, para que assim nós consigamos dar novos passos na nossa evolução e acabar com as ondas e acabar com isso, induzindo irmãos nossos que nos odeiam, possivelmente, a vibrarem o bem. E por isso o bem se estabelece. E André Luiz continua dizendo: tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos, sem resultado satisfatório, à insulina e à convulsoterapia, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiums? E a resposta é que sim, ele diz. Sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros de sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Então, estes casos de possessão, como estamos estudando, é um caso, sim, de médiums. Então, ele é um médium que está enfermo na alma, por enquanto, e quando ele é olhado pela doutrina espírita, nós não vamos enxergá-lo apenas como alguém que está passando por
um sintoma de epilepsia nesse caso. Mas vamos enxergá-lo, nesse caso, como um médium doente que está afinizado com os fulcros de sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram. Por que da onde ressurgiram? Ele começa dizendo, no caso de Pedro, ele já estava na erraticidade, brigando com essa entidade. Então eles vieram de uma zona mais inferior, e quando reencarna, é claro, tem todo o período de tratamento, etc., antes de reencarnar, mas reencarna com alguns fulcros, alguns eixos meio desalinhados de sentimento no perispírito. Esse desalinhamento, essa desorganização, que deve ser realizada pelo espírito durante a encarnação, por estar desequilibrada, é que dá esta vinculação, ou seja, a afinidade. Esses fulcros de sentimento, de onde ele trouxe? Das zonas inferiores, de onde ele estava, de onde ele veio. Então, por exemplo, para nós ilustrarmos o que foi dito agora, aqui um exemplo de fulcros de sentimentos, pensando aqui em nós, um médium, ou no caso o próprio Pedro do capítulo, trazendo vários fulcros de sentimentos, e cada fulcro de sentimento aqui o faz vincular com pessoas ou entidades diferentes. Se um desses núcleos de sentimento aqui, do perispírito dele, o faz vincular com aquela entidade, ele acaba sofrendo um processo de possessão, como nós vimos no capítulo. Como mudar isso? Renovando este fulcro de sentimento que não dará mais a ele a sintonia para que aquela entidade, e assim a entidade passa a não mais conseguir. É como se a entidade ali lá pinta e borda com o caso dele, né? Quando ele muda isso, no caso ele não vai conseguir ser acessado tão facilmente pelaquela entidade por causa da mudança do vínculo estabelecido. Então a gente conclui que o relacionamento espiritual entre os espíritos se faz na base dos sentimentos, vários, devido aos depósitos de energias que se acumulam na estrutura mental do ser e na constituição perispiritual. Dois locais. Essas energias dos sentimentos, esses depósitos de energia vão se acumular tanto na estrutura mental, onde temos os reflexos condicionados, a radiação das ondas, como também na constituição do perispírito. Constituição do perispírito vai dar total acoplagem com o corpo físico. Então o nosso teor, ou melhor, nosso teor de sentimentos vão se expressar destas formas. Qual o papel aqui da nossa doutrina dos espíritos? O grande papel é dar, no caso do nosso estudo, o Pedro, o entendimento sobre ele mesmo, que ele é um médium e que ele necessita de estudo, necessita de um tratamento, necessita reformular-se, uma reforma interior. Ele passa a se conhecer como espírito encarnado. A doutrina espírita o faz perceber a própria vida, a oportunidade de progresso. A reencarnação é uma oportunidade de se educar, porque se educar o leva a regenerar esses fulcros de sentimento que o faz se ligar ainda àquelas entidades. Então, no caso, o Pedro na história,
ele passa a ser orientado desta forma e desenvolver e fazer parte de propostas terapêuticas que o grupo espírita pode desenvolver. Por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. André Luiz em Mecanismos. Nós achamos muito interessante, porque ele diz que por um certo tempo eles vão continuar sendo médiuns, intérpretes dessas forças degradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral. Quando se fala em intervenção moral, nós temos o ensinamento de Jesus, temos as leis morais, mas ele coloca de forma que eu achei muito interessante, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. Então, qual é a medicação que esse espírito necessita, que esse encarnado está necessitando? Então, se é a culpa, como ocorre no capítulo seguinte, no sonambulismo torturado, é a culpa, então ele necessita de uma medicação moral necessária. O auto-perdão, passagem de Jesus com a mulher adúltera, é uma intervenção terapêutica quando a gente passa a refletir. Se é medo, se é o medo que o faz se vincular a essas forças, ele precisa de uma receita pautada na fé. Porque ao cultivar a fé, no caso a fé sendo um medicamento, ocorrerá o quê? A transformação daquelas energias. Se os fulcros de sentimentos aqui, menos felizes, se alguns deles são de revolta, e essa revolta o faz agora ter pensamentos de suicídio e se vincular a entidades menos felizes, que medicamento moral podemos receber numa situação de revolta? Quando Jesus nos diz também: vinde a mim, todos vós que sofrerem e vos achai cansados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu manto, porque sou simples e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ajudar o ser a refletir numa passagem como essa, numa intervenção de uma assistência fraterna, num diálogo, num estudo, trazer essa passagem de Jesus, por exemplo, como intervenção moral necessária para que ele consiga renovar aquela revolta que o vincula. Então isso nos faz compreender por que o mundo regenerador. Porque regenerar os nossos sentimentos. Esses dois capítulos, o capítulo 9, junto a esse de obsessão, nós convidamos a todos estudarem, porque eles dão uma grande luz à saúde mental, tanto nossa, como de muitos que poderão vir a nos procurar auxílio. Forçoso é considerar que a atividade religiosa, diz André Luiz, digna e venerável em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. Vamos chamar a atenção para o início desse parágrafo.
forçoso é considerar que a atividade religiosa, digna e venerável, em qualquer setor da edificação humana. Então aqui ele não está dizendo que é o catolicismo, o espiritismo ou budismo. Ele está dizendo o quê? Qualquer atividade religiosa digna e venerável em qualquer setor da edificação humana. Então as religiões em si, neste conjunto aqui, que trazem essa base, podem auxiliar muito, ou seja, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa, e arremata, ele diz, elevada a percentagem das personalidades humanas, traz no imo do próprio ser raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários, que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. É justo encarecer assim a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita. Por que excelência? Como sendo o recurso mais sólido na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual. Mais sólido, porque é pautado na ciência, nos dá o pé no chão, é sólido. A filosofia espírita, na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhes no estudo nobre e no serviço santificante o clima indispensável de transmutação e harmonização, com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos, para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Então, com a doutrina, nós temos possibilidade, uma excelência de conseguir dar um amparo moral que o dê equilíbrio pautado no autoconhecimento, na ciência. Aí onde a gente percebe a união entre ciência e espiritualidade como sendo algo imprescindível. Porque o ser passa a ter ciência de si mesmo. Ele não vai ele vai saber que ele não é louco. Ele não é louco. Não, ele está sendo vítima de uma intervenção espiritual menos feliz. E o nosso coração deve ampará-lo, acolhê-lo. Então ele vai ter lucidez do que está se passando com ele. Tendo essa lucidez, ele passa a ter mais equilíbrio para, através do estudo nobre, então é necessário um estudo sério, um estudo nobre, pautado. As obras de Kardec, as obras de André Luiz e Emmanuel trazem uma universidade de conceitos sobre nós mesmos, sobre a união do Evangelho para a nossa harmonia, e junto no serviço santificante. Olha que André Luiz, ele coloca muito interessante isso, que não é só o estudo, e também não é só o serviço. É preciso os dois, estudar e servir. Amai-vos e instruí-vos. Porque para conhecer a verdade, a gente precisa sim se instruir. Mas para que essa verdade nos liberte, é preciso amar. É preciso o serviço santificante. Nesse serviço santificante, que aquela verdade nos liberta. Fora da caridade, não há como me libertar. Não há salvação. Salvação do quê? Daqueles vícios mentais, como vimos nos slides precedentes. Ocorre com Pedro, no capítulo, mas eu pude ver que ocorre comigo, ocorre conosco. Então é muito importante esses dois capítulos linkados, e a gente abre nesse momento para algumas perguntas antes de ir. E também se a doutora quiser complementar.
Que nos têm perguntado sobre a questão da epilepsia. Então, eu aproveito a excelente aula do André para dizer que devem voltar a ler, se já leram, No Mundo Maior. Existe um episódio muito esclarecedor que é o caso da epilepsia do Marcelo. Não é o grande mal, quer dizer, no sentido desse, toda a cascata de efeitos da epilepsia no corpo, como a gente viu no caso do Pedro. O Marcelo tem o ataque noturno. E não há um ataque frontal da entidade. Aqui nós vimos que a entidade atacou frontalmente, não foi? Quer dizer, ele já entrou no recinto e já partiu para esmurrar o médium. Não foi isso que aconteceu? Então foi um ataque direto. No caso do Marcelo, que está no Mundo Maior, o que acontece é o seguinte: ele está conversando com os benfeitores desdobrado pelo sono, né, do seu corpo físico. Quando ele percebe que a entidade chega perto dele, ele fica desesperado e volta correndo para o corpo e tem o ataque epilético. E aí o mentor explica que não é um ataque frontal, foi somente o aparecimento dessa entidade que desencadeou nele o reflexo. E desencadeou por quê? Vocês viram o André falar aqui que o sistema existente entre o Pedro e o seu obsessor fora todo feito antes do renascimento. Não viram isso? Quer dizer, no umbral, onde eles deveriam estar, estavam peleando em guerra, né? Em brigas constantes. Aconteceu o mesmo com o Marcelo. Mas as entidades estavam provocaram nele problemas de disritmia cerebral com a qual ele renasceu. Eram problemas do seu perispírito. E ele renasceu com isso. Igualmente, como o caso do Pedro. Ele renasceu com problema perispirítico que redundou na disritmia cerebral. Só que o que a gente entende do caso Marcelo é que ele é mais leve, né? O do Pedro é mais grave. Por quê? Porque os dois se engalfinharam com os seus obsessores, renasceram com problemas. Mas no caso do Marcelo, o ataque não era frontal, era indireto. A simples aproximação da entidade desencadeava o processo, né? Então, respondendo a quem nos perguntou sobre epilepsia, posso dizer que existe a possibilidade desses dois casos a serem estudados, né? Mas que nem tudo está absolutamente relacionado com esses casos. Nós podemos ter problemas iguais, né? Mas outros que são bastante mecânicos ou resultantes de questões orgânicas estarão talvez jungidos a outras causas da encarnação anterior. Então é preciso sempre a gente ter bom senso na hora de orientar o paciente.
Nós temos que ter bom senso, né? Outra coisa que seria interessante estudar, juntamente com essa aula que o André deu, é o livro Missionários à Luz. Tem um capítulo chamado Obsessão. Se vocês pegarem o livro, vocês vão verem que ele é riquíssimo, principalmente nessa lição, em que Alexandre dá um verdadeiro show de entendimento do que é obsessão e do que seja desobsessão. Então vale a pena dar uma olhada. Por quê? Porque também ele analisa médiuns que querem se desenvolver do centro espírita. Mas ele aponta por que eles não estão conseguindo, né? Então, um é porque toma alcoólicos e fica incapacitado para maiores realizações espirituais, o outro se debanda para o desregramento sexual. Então ele vai analisando caso por caso, né? E finalmente ele analisa o de uma moça que ela está fazendo tudo o que ela pode para se libertar da obsessão. E ele então louva bastante a atitude dela e inclusive ele a ajuda muito, dando-lhe boas intuições e tudo mais para ela poder sair, porque ela se esforça. Então vale a pena reler esse livro Missionários da Luz e fazer uma ligação com isso que vocês viram hoje aqui. Quer dizer, por que muitas vezes não há o desenvolvimento da mediunidade? Por que a obsessão se torna muitas vezes incontrolável? E por que outras pessoas, conseguem com grande esforço a libertação? Apenas queria trazer esse adendo. Nosso próximo encontro, próxima aula, nós abordaremos o fenômeno hipnótico, que é outra parte que vincula os mecanismos a esses dois capítulos que o Dr. Rafael apresentou na aula passada. Boa noite a todos.